Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, cara? Salve procalouros e procalouras, boa noite, muito bem-vindos e bem-vindas. Calma, eu sei que você já está falando ali no chat, né? O que aconteceu com o professor Leandro? Onde está o Vieira? Calma, gente, ele teve um imprevisto essa semana, ele ficou doente, mas, se Deus quiser, na semana que vem ele está aqui com vocês, tá? Para falar de filosofia e sociologia. Eu sou o Caio, eu espero que você dê esse voto de confiança para mim durante esses minutinhos que a gente vai falar um pouco sobre esse tema muito importante, que é a questão indígena. Eu estou presente na sala do Meet toda terça-feira, tá? A gente está ali discutindo filosofia e sociologia, falando um pouco sobre as dúvidas que podem aparecer, fazendo exercício, está sendo muito legal essa troca, ali por volta de quase 4 horas, 13h50, tá bom? Então, eu conto com você, com a sua ajuda, o chat está aberto, pode mandar mensagem, pode mandar dúvida. Esse tema da aula de hoje, minha gente, é um tema que o Enem simplesmente ama. Para vocês entenderem como é um tema tão importante, para além das questões de vestibular, evidentemente, mas é uma temática que foi tema de todo o vestibular do ano passado da UERJ, que é a Universidade aqui do Rio de Janeiro. Então, se você vai prestar também o UERJ daqui a 2 semanas, fique atento à questão indígena, é quase certo de cair alguma questão sobre os povos indígenas. Beleza? Vamos nessa? Então, olha só, galera, primeira coisa, né? O que nós chamamos de questão indígena, né? Por que é questão? É questão de vestibular? É questão de... Não sei, o que é questão indígena? Vamos lá, tentar definir primeiro isso. Olha só. Chamamos de questão a situação histórica dos povos indígenas no Brasil. Situação essa que, infelizmente, desde a descoberta, entre aspas, do Brasil, do contato com os povos europeus, com os ameríndios, né? Os indígenas das Américas, foi uma situação e tem sido uma situação de violência, tem sido uma situação traumática. Então a questão indígena, quando a gente olha para isso, é a seguinte, né? Como que os povos indígenas têm sido tratados no nosso território? Quais são os preconceitos ainda existentes? Quais são as formas etnocêntricas de falar sobre os povos indígenas? Quais são as formas etnocidas de morte da cultura que estão presentes em falas, em piadas, né, em tweets, em redes sociais? Indígena é só aquele que está no meio da floresta de cocar, comendo, sei lá, banana, tapioca? Evidentemente que não, né, minha gente? Então essa aula ela tem uma função pedagógica clara, né? Que é da gente desconstruir os mitos, as mitologias que existem em torno do termo indígena e, para além disso, evidentemente, fazer com que você esteja muito bem preparado e preparada caso esse tema possa vir a surgir na sua prova de vestibular, beleza? Um ano que é muito marcante, não só para a história dos povos indígenas, mas para a história do Brasil como um todo, é a Constituinte de 88, né? Eu trouxe aqui até uma imagem de um homem indígena ali no Planalto, né, em Brasília, fazendo uma manifestação carregando a Constituição Federal, né? Então os povos indígenas, a partir da Constituição de 88, mas não somente, antes também, tá? Eles estão muito centrados em trazer relevância para sua causa através de um negócio chamado demarcação das terras indígenas. Recentemente no Brasil nós tivemos um debate acerca do chamado Marco
temporal. Falei sobre isso na sala do Meet na terça-feira agora. É o seguinte, o que é o marco temporal? O marco temporal é uma tese, tá, que envolve pelo menos duas perspectivas, que vai dizer o seguinte, olha, nós devemos garantir o acesso à terra dos povos indígenas somente depois da Constituição de 88. Ou seja, se um povo indígena está naquele determinado território, o Estado só vai garantir essa fatia de território. Beleza? Uma outra perspectiva, uma outra teoria vai dizer o seguinte, olha, não tem como a gente garantir somente esse território que os indígenas ocupam hoje, porque eles foram sendo empurrados para longe do seu território inicial, eles foram perdendo território e espaço por conta do avanço do garimpo, do agronegócio, da mineração e de tantos outros problemas que acometem os povos indígenas. Mas, no entanto, fica até o final aqui comigo, porque quando a gente vai falar de povos indígenas, não é só violência, não é só coisas ruins, não são coisas ruins somente. Tem coisas muito boas, né? A gente está vivendo um momento em relação à intelectualidade indígena muito profícuo, né? Não sei se você viu, mas recentemente o Ailton Krenak, um grande pensador e professor indígena, foi eleito imortal na Academia Brasileira de Letras. A gente vai falar um pouco sobre a sua obra também, tá bom? Então os indígenas, desde sempre, eles foram relegados a um estatuto de uma cidadania subalterna, né? É como se não fossem cidadãos de verdade, não tivessem uma cidadania plena, tá bom? Seus direitos não foram e não são garantidos, mesmo que eles habitem numa chamada terra indígena, a qual o Estado tem por dever garantir ali a sua vida e o seu território. Você deve ter acompanhado também, no ano passado, o trauma, né, o drama que o povo Yanomami, que habita ali Roraima, fronteira com a Venezuela, passou, né? Estima-se que mais de 30 mil garimpeiros estavam de forma ilegal nos territórios Yanomami. 30 mil, gente, você imagina o que é isso? É uma cidade dentro de uma terra indígena. E o garimpo ilegal, querendo ou não, ele leva à morte. Querendo ou não, ele leva à tragédia. Relatam, tem relatos sobre alguns povos indígenas ali, de pessoas que moravam ali, de antropólogos importantes também, colegas meus, inclusive do doutorado, que vão dizer o seguinte, olha só, esses caras estão aqui e estão estuprando as crianças. Esses caras estão aqui e estão jogando mercúrio na água. Eles estão fazendo acontecendo. O que o Estado está fazendo em relação a isso? Nada. Então é muito triste, muito chato ter que em 2023, 2024, a gente relatar isso ainda, né? A gente vê esse drama, esse absurdo que é como a forma como os povos indígenas são tratados até hoje no Brasil, tá bom? Primeira coisa, eu gosto de começar do começo, né? Pela etimologia. A gente já falou o que é questão, né? Para a questão indígena. Vamos trazer o que significa a palavra indígena. Minha gente, indígena é o oposto, é o antônimo de alienígena. Então, indígena, ele necessariamente está vinculado à sua terra. O indígena, na sua terra, ele produz o seu corpo, ele produz a sua filosofia, ele produz a sua intelectualidade, da mesma forma que a terra é produzida por ele. Tem alguns antropólogos e arqueólogos que vão dizer que a Amazônia, a gente vai ver daqui a pouco essa notícia, a Amazônia, ela é habitada pelos povos indígenas há mais de 5 mil anos, tá certo? Então, há mais de 5 mil anos, esses povos indígenas desenvolveram tecnologias para poder lidar com a terra, para poder lidar com o solo, e não somente. Tecnologia, gente, não é só câmera, ar-condicionado, celular, né? Tecnologia diz respeito a algum tipo de avanço, a algum tipo de coisa que melhora a vida em sociedade, beleza? Então, quando os povos indígenas tornam a terra amazônica uma terra fértil, é porque ao longo de 5 mil anos eles estão colocando tecnologia naquele solo. Por isso é tão importante você falar em demarcação de terra indígena. Por isso é tão importante para essas lideranças. Porque eles não existem fora da sua terra. Pode até existir, vir para as cidades, mas existem de uma forma que é difícil, sofrem muito preconceito, né? Então, alienígena é aquele que está fora da terra, indígena é aquele que está totalmente vinculado à sua terra, beleza? Qual é o histórico de ocupação desses povos indígenas? Vamos dar uma olhadinha. Como você pode perceber aqui pelo mapa, né, uma aula de história geral, de história do Brasil, rapidamente, né? Você pode ver que os povos indígenas ocupavam, sobretudo, a costa do Brasil. E eu quero que você fique ligado, principalmente quando a gente for falar dos Tupinambá, né? Os Temiminó também, etc., que habitavam as regiões ali de São Paulo, do Rio de Janeiro, tá bom? Porque a gente vai falar um pouco desses povos
em específico. E nós temos aqui também, né, uma história de ocupação dos povos indígenas na época do chamado descobrimento, entre aspas. Eles não ocupavam somente a costa, eles ocupavam várias terras para dentro, para o interior do Brasil. Muito importante quando a gente for falar de povos indígenas, você não só pensar em Amazônia, tá certo? Os povos indígenas, nós vamos falar sobre isso, eles estão também em contexto urbano. Os povos indígenas moram, sim, em favelas de grandes cidades, moram em bairros de grandes cidades. Eles moram também em cidades que às vezes você nem imagina que tem uma aldeia indígena, né? Em São Paulo, por exemplo, uma grande capital, tem uma aldeia indígena a quilômetros ali perto do estádio do Corinthians, né? Na região ainda metropolitana, na grande São Paulo. Então, para a gente pensar que indígena não é só aquele cara que está dentro da Amazônia, lá longe, né? E para a gente perceber também que, por vezes, em documentários em que se fala sobre a Amazônia, se fala muito sobre a preservação da Amazônia, né? Da floresta, do habitat natural. Aí tem aquela imagem de drone linda, né? Dos rios que se serpenteiam, né? Da floresta imensa. Mas, gente, tem gente ali dentro. E é essa gente que protege a floresta, beleza? Então, como eu falei para vocês, eles estão presentes há mais de 5.000 anos sem destruir o bioma. Aí você vai me perguntar, mas professor, como é que eles fazem isso? Por que eles não desmatam a parada toda e vendem isso? Não está gerando lucro? Pois é porque para a maioria dos povos indígenas, historicamente, a noção de lucro não é algo que eles estão predestinados, obstinados a fazer. Isso é uma coisa que vem, sobretudo, a partir do contato com a sociedade envolvente, com os povos europeus, tá bom? Então, olha só. Falando um pouco mais de histórico de ocupação, é extremamente importante que você entenda que esse termo indígena, ele é um pouco generalizante, né? Ele é um pouco equivocado, né? Por mais que a gente utilize muito para falar dos povos originários, por exemplo, dos povos indígenas, mas o correto mesmo seria a gente trazer a designação da etnia, né? Infelizmente, também na escola, né, na mídia, na educação como um todo, a gente não fala sobre os povos indígenas de forma mais profunda, né? Isso é algo que a gente poderia pensar, a gente poderia trabalhar mais sobre, né? Até ter o ensino de línguas indígenas nas escolas, né? Enfim, a gente talvez sonhe com um dia que isso vai acontecer, que a gente valorize de fato a nossa cultura produzida aqui. Mas o estado da arte atual, quando a gente fala de povos indígenas, a gente fala de quase 1 milhão de pessoas, gente, espalhados por todo o território nacional. Eles não estão só aqui na Amazônia, tá? Eles estão presentes em todos os estados do Brasil, de maior forma ou menor forma. Por exemplo, no Nordeste tem uma ocupação indígena histórica. Sul, tá? Sudeste, Santa Catarina, tem uma ocupação indígena muito forte. Rio de Janeiro também teve, ainda tem, tá? A gente tem ali a ocupação dos Tupinambá, também de uma parte ali no sul dos Guarani. Então, assim, para a gente entender que é uma ocupação que se estende, inclusive, para outros povos, né, da América Latina. Paraguai, Venezuela, Bolívia, Colômbia, enfim, é uma ocupação territorial muito vasta, tá bom? São mais de 305 etnias, falando mais de 200 línguas e ocupam as terras que representam cerca de 13% do Brasil. E a maioria, por isso que está destacado aqui no nosso slide, está na chamada Amazônia Legal, 98,4%. Mas não é que a gente precise invisibilizar esses outros que estão aqui, tá? Eles também existem e também compõem parte significativa da cultura indígena, beleza? Aí a gente vai começar a falar sobre uma parte de fato mais ligada à sociologia e à filosofia, né? A gente vem fazendo aqui uma abordagem quase que geográfica da coisa. A gente vai começar a entender como que ao longo de séculos, desde o contato, desde 1499, desde 1500, tenta-se criar uma imagem do povo indígena, dos indígenas, como vagabundo, como atrasado, como que não gosta de trabalhar, como sujo, como canibal. Você pode, provavelmente já ter visto essa imagem, né, do churrasquinho Tupinambá em livros de história, né, em resumos aí pelo YouTube, não sei se apareceu aqui mesmo por outros professores do ProEnem, mas essa imagem ela é do Theodore Debris, que vai narrar o chamado canibalismo Tupinambá, bem no finalzinho do século XVI. Ali, não sei se você viu ali, bem aqui atrás, tem um cara diferente, né? Aqui, ó, um cara branco, né? Barbudo. Quem é esse cara, né?
Ele era o Hans Staden, que foi relatado nesse filme chamado Como Era Gostoso o Meu Francês, um filme de 1971. Qual é a história, minha gente? Hans Staden, ele era um escritor, tá? Um navegante, enfim, que desembarca aqui no Rio de Janeiro. Ele se envolve numa treta, ele se envolve numa batalha, e os Tupinambá os capturam. E aí, nessa captura Tupinambá, eles só fizeram isso, só capturaram o Hans Staden em específico, porque o Hans Staden foi um cara que lutou bravamente na batalha. Porque se ele fosse um cara mais fracote, um cara mais covarde na leitura ali dos povos indígenas, eles teriam assassinado ele ou mandado ele embora. Só que eles decidem capturar o Hans Staden e fazê-lo de uma espécie de prisioneiro. Mas o filme vai relatando a forma com a qual eles lidam com Hans Staden. Ele não andava algemado, não sofria tortura, não tinha restrição da alimentação. Ele, na verdade, inclusive, se casa. Ele, na verdade, tem relacionamentos ali dentro da aldeia Tupinambá. E qual é a questão que está sendo relatada aqui, no chamado canibalismo, entre aspas, Tupinambá? É que esses povos indígenas Tupinambá, eles estavam criando ali o Hans Staden para que se chegasse um momento específico em que eles iam, de fato, assassiná-lo e iam fazer a espécie de ingestão do seu corpo para que assim adquirissem as qualidades positivas do guerreiro Hans Staden, a força, a bravura, a inteligência. Mas, minha gente, não é dessa forma aqui que é representada, tá? Um churrasquinho, não era dessa forma. O que se relata, né, o que antropólogos e arqueólogos descobriram ao longo de muito estudo científico, é que o que se fazia é que se colocava essa pessoa, no caso Hans Staden, dentro de um caldeirão muito, muito quente, deixava lá por dias, né? E aí o corpo ele ia, né, soltando a pele, a gordura, até o momento em que os ossos ficassem muito moles e ficassem esfarelados. Aí eles pegavam os ossos desse guerreiro que lutou e que foi falecido, que morreu, pegavam uma espécie de uma bacia grande, misturavam com cauim, que é uma espécie de cerveja indígena, e aí tomavam num ritual cerimonial. Não era canibalismo, mas sim antropofagia. Então toda essa relação que nós vemos aqui ao longo da história, ela não é verdade, beleza? E aí, eu queria mostrar para vocês também uma citação de como que esse outro exótico ele vai sendo narrado desde o século XVI. É uma citação de um cara chamado Pero de Magalhães Gândavo, que ele vai escrever o Tratado da Terra do Brasil de 1573. Ele vai narrar, aqui nessa citação um pouco longa, ele vai dizer o seguinte, olha só, esses povos indígenas, eles são muito violentos, têm sempre guerra uns com os outros, né? Eles se odeiam demais, eles são inclinados a pelejar, são muito valentes, né? Assobiam, ficam flechando uns aos outros, enfim. Narra-se uma alegoria, cria-se uma ideia de que os povos indígenas são extremamente violentos, que eles não podem ser civilizados, eles foram esquecidos por Deus. E aqui é nesse momento que surge o primeiro debate, que ao mesmo tempo em que ele é teológico, ele é filosófico. Os indígenas têm alma? Se a resposta fosse positiva, sim, eles têm, a gente pode catequizá-los. Só que jamais eles vão ser tão civilizados como nós. Se a resposta for negativa, que foi num primeiro momento, então nós estamos livres para fazer o que a gente quiser com eles. Pior, a função social deles na Terra, Deus os fez para nos servir. Então nós podemos escravizá-los e torturá-los da maneira como nós quisermos. Então, para vocês perceberem como que cria-se desde o século XVI, isso se arrasta até meados do século XX, teorias pseudocientíficas e religiosas para explicar ou justificar o injustificável. A dominação de um corpo sobre o outro no nome de escravizado. E atente-se porque existiu muita e muita escravidão indígena. Eu lembro, inclusive, na escola, que um professor falou também de maneira totalmente incorreta, dizendo que não houve escravidão indígena porque os indígenas não gostavam de trabalhar. E aí ele é duplamente racista, porque ele diz que, ora, eles foram colocados na situação de escravos e mesmo assim não quiseram trabalhar, como se fossem vagabundos. Ou seja, você reforça duplamente a questão racial e racista nesse quesito. Não teve nada disso, minha gente. O que acontecia de fato é que muitos povos indígenas, muitas pessoas, se suicidavam ao invés de ser escravizados pelo resto da vida. Quando a galera se tocou o que estava acontecendo, falou, cara, vamos meter o pé, vamos sair daqui ou vamos se jogar no mar.
Então aconteceu, e acontece hoje ainda, tá? Muito suicídio indígena, por conta de diversos problemas, né? Hoje, a entrada do alcoolismo, né? A entrada de drogas, tem muitos povos indígenas, por exemplo, sofrendo de diabetes, a entrada de hiperindustrializados, de açúcar, para vocês verem que são traumas, são dores, são feridas que começam no século XVI e perpassam até os dias de hoje. Aqui eu trouxe uma citação também muito boa, muito interessante. A gente não vai ler ela toda, eu vou resumi-la para vocês aqui. De um cara que é um professor que a gente vai falar mais à frente, professor meu do doutorado, tá? Eu faço doutorado no Museu Nacional em Antropologia, chamado Eduardo Viveiros de Castro, que ele publica esse artigo lindo chamado O Antinarciso. Que ele vai dizer o seguinte, olha só, a função da antropologia não é estudar a si próprio, mas estudar o outro. Por isso o antinarciso. A gente se encanta pelo outro, não por a gente mesmo. Aqui ele vai narrar uma anedota que um grande antropólogo belga chamado Claude Lévi-Strauss vai trazer quando há o contato entre povos indígenas do Caribe, se não me engano, com povos espanhóis, né, com o espanhol. E aí ele vai dizer o seguinte, olha só, os dois povos, eles estavam dotados de ignorância, né? Os povos indígenas e os povos europeus. No entanto, quando o europeu olha para o indígena, ele se pergunta, é isso um homem? Isso é um ser humano? E ele dizendo que isso não é um ser humano, que aquele corpo não é um ser humano, ele o aproxima da animalidade de um animal. Logo, ele não tem alma, então pode-se fazer o que quiser com ele. Agora, os povos indígenas, em contrapartida, também na sua ignorância, não olham para aquele corpo europeu estranho, barbudo, fedorento, né, trazendo bichos ali nas caravelas, nos barcos, como se fosse algo próximo da animalidade. Pelo contrário, eles acham que os europeus, que os espanhóis e portugueses, são seres semideuses, seriam acima dos seres humanos. Então percebam que é uma questão de perspectiva. Os europeus dizendo que os indígenas são menores, inferiores, e os indígenas cogitando também na sua ignorância que aqueles povos eles são superiores, são semideuses. E aí ele narra também, né, que foram feitos diversos testes com esses corpos, do tipo, vamos jogar ele ali na água para ver se o corpo vai apodrecer, vamos espetar ele para ver se sai sangue, ou seja, uma tentativa ali de se descobrir um ao outro, né? Temos perguntas, olha só. Bruna, né? Professor, o senhor pode dar uma leve pincelada sobre a situação dos povos indígenas durante o regime militar? Como eles ficaram nesse período? Posso, Bruna, mas rapidamente, tá? Durante o regime militar, o que a gente vai ver é uma acentuação de tudo isso que eu tô falando aqui, né? De descaso, de fome, de abandono, né? O que acontece? A gente vai ter um projeto gigantesco da ditadura militar, da Transamazônica, que vai tentar fazer uma espécie de avenida, né, de estrada gigantesca, que vai pegar muitos territórios do Brasil, e ao longo disso, vão sendo simplesmente abertas feridas no meio da Amazônia. Aldeias são deslocadas, pessoas são mortas, né? Inclusive a gente teve a Comissão da Verdade Indígena, Comissão Nacional da Verdade Indígena, né? Comissão Indígena da Verdade, em que foram relatados que muitos indígenas sofreram tortura, muitos foram assassinados e muitos foram desaparecidos. Então, o que era ruim continuou, né? O momento de inflexão que a gente vê um pouquinho uma melhora é ali no regime do Vargas, né? Na ditadura Vargas, porque você tem a criação do Parque Indígena do Xingu. Ele tenta resgatar de uma forma meio estranha, né, e confusa ali a noção de indígena, né, uma identidade nacional indígena, cria-se o Parque Indígena do Xingu, época de Marechal Rondon. Então, na ditadura militar especificamente, tá, Bruna? A gente vai ter um contexto também de muita violência, beleza? Perguntar, Aurenil, por que o marco temporal tem sido tão polêmico? Aurenil, porque se colocam duas teses, sobretudo, né, como eu falei. Uma tese que vai dizer que os povos indígenas eles têm que ficar no lugar em que eles estão atualmente, e outra que vai dizer que a gente tem que fazer um registro arqueológico e antropológico para fazer com que esses povos regressem aos lugares de onde eles estavam. E aí os territórios que vão ser cedidos vão ser muito maiores. Então, uma disputa financeira, política e econômica no final das contas, tá bom? Pergunta do Jefferson. Professor, os vestibulares podem fazer uma analogia entre povos indígenas aqui do Brasil com outros povos tais como Incas, Astecas, Maias ou tribos norte-americanas como Cherokee, Sioux, Apache? Olha, Jefferson, pela minha memória, eu não lembro de alguma questão relacionando, misturando as cosmologias, né, as formas de pensar. Pelo que eu me lembro, o Enem ele separa, né? Cobra-se Inca, Maia e Asteca numa questão, cobra-se povos indígenas nos outros, ou talvez Cherokee, Apache em outras questões, tá? Mas isso também não vai ser um problema caso apareça para você, porque os povos indígenas você aprende pela história e aprende aqui pela sociologia, tá bom? Acho que não tem mais perguntas.
Peraí, deixa eu ver. Ah, tem sim. Jefferson, professor, em nosso congresso há diversas bancadas, tais como da Bíblia, da Bala, do Boi, né? Eu gostaria de saber se há alguma bancada que trata exclusivamente das questões indígenas, ou apenas aqui se fala da preservação do meio ambiente. Ótima pergunta, Jefferson. Hoje nós temos sim alguns coletivos, né, de deputados, deputadas e parlamentares que são indígenas, tá? Dá uma checada aí no Google que você vai encontrar alguns nomes importantes em que a causa da demarcação e a causa da preservação do meio ambiente é extremamente importante, mas não somente, né? Quando a gente fala, por exemplo, de indígenas em contexto urbano, como eu disse, tá bom? Seguindo, galera, olha só. Quando a gente fala também dos povos indígenas, é extremamente importante que a gente entenda, como eu falei para vocês, que foi se construindo, né, uma teoria extremamente absurda de que esses povos seriam atrasados. Isso vem, na verdade, de uma teoria positivista, até mesmo antes, né, que vai colocar os povos indígenas nesse lugar de selvagens, né? Depois temos os bárbaros, que seriam os selvagens europeus, brancos, e adivinha quem classifica todos os outros? É claro que são os civilizados. E o Pero de Magalhães Gândavo, que eu trouxe a citação dele anteriormente, ele vai dizer que os povos indígenas são povos sem F, sem L e sem R. Ou seja, povos sem fé, sem lei e sem rei. Por quê? Porque os povos os quais ele teve contato, ele ouviu alguns relatos, eram povos que não conseguiam, né, entre aspas, pronunciar os fonemas F, L e R. Aí ele faz uma brincadeirinha dizendo que são povos sem fé, sem lei e sem rei. Ou seja, não tem uma religião estabelecida, não tem um contrato social ali, um código de conduta, um código penal, e não tem um chefe, né? Não tem um monarca que lidera tudo ali. Cuidado também você ao utilizar a palavra tribo, por exemplo, porque a palavra tribo inconscientemente se conecta com a palavra selvagem. Você deve se lembrar também, nas aulas de história, que você talvez tenha passado na escola, em outros lugares, que coloca-se os impérios Inca, Maia e Azteca como superiores a esses povos amazônicos do Brasil. Isso não é verdade, gente. O que acontece é que os povos Inca, Maia e Azteca, eles são vistos com grande prestígio porque eles são mais semelhantes que os europeus. Mas não quer dizer que eles eram melhores. Qual palavra que você pode usar para substituir tribo? Povo indígena, território, comunidade. Tribo, inconscientemente, né, leva à selvageria. Então não. Então olha só, temos aqui também uma citação de um grande antropólogo chamado Pierre Clastres, que já caiu na sua prova do Enem, tá? Fica ligado. Que ele escreve esse artigo brilhante, tá? Que se chama Do Etnocídio, que é um artigo que tem umas 15 páginas por aí, e ele começa a se questionar. Por que a palavra genocídio não foi criada durante a escravização dos corpos negros indígenas? Ele vai dizer que esse termo ele é criado a partir do momento em que o genocídio ele chega e toca a Europa pelo nome do Holocausto. Só que ao mesmo tempo em que o Holocausto ele foi tão traumático, tão violento na história do Ocidente, esse Holocausto ele só se deu porque a gente fechou os olhos para os crimes que aconteciam nas Américas, para os crimes que aconteciam nas Índias e na África subsaariana. Porque foi se deixando criar um monstro fora da Europa que esse monstro se voltou contra ela própria. Vale a pena a leitura se você quiser, tá bom? Trouxe também uma cena, tá, de um filmaço que eu gosto muito, apesar de ser um filme duro, assim, né, que vai trazer algumas imagens, algumas cenas um pouco pesadas, mas é um filme muito bom pra gente entender o que a gente está falando aqui de teorias antropológicas da cultura, né, de evolucionismo cultural e social, de etnocentrismo, de eugenia, que é o filme Django Livre, né. Nesse filme a gente tem algumas cenas que tem uma espécie de pseudociência ali chamada de frenologia. Tem uma cena, inclusive, que você pode jogar no YouTube daqui a pouco, final da aula. Frenologia, Django Livre, legendado. Uma cena de 3 minutos em que você vai ver que o Leonardo DiCaprio, ele tenta explicar por A mais B que os povos, no caso negros, né, escravizados, seriam inferiores. Isso estaria dotado de um aspecto nos seus crânios. E isso nós vamos chamar também, que é uma pseudociência racista, tá? Enfim, a gente só estuda no lugar de história, não para reproduzi-la, certo? Chamada de craniometria. Então ele vai dizer que os povos negros, que os povos escravizados, eles têm áreas do cérebro mais voltadas para a servidão e a escravidão. E os povos brancos teriam áreas do cérebro mais desenvolvidas para a inteligência e para a razão. Uma baboseira sem fim, mas que se conecta com o que eu falei no começo da aula, que é: olhem esses povos tentando justificar o injustificável, tentando encontrar razões, que vão desde a biologia até a religião, beleza? E aí, falando um pouco disso, né, é extremamente importante que a gente desconstrua mitos, né?
Tem poucos índios no Brasil, eles estão perdendo a sua cultura, eles não podem ser presos, eles são preguiçosos, só tem indígenas na Amazônia, só tem uma língua indígena, é muita terra para pouco índio, porque os índios não se mudam logo para as cidades. Essa coisa de, né, índio, indígena não trabalha, ela é muito interessante, né? Porque você já se perguntou se alguém foi de fato fazer uma pesquisa numa aldeia para ver se eles não trabalham mesmo? Adivinha quem foi? Esse cara que eu falei aqui antes, o Pierre Clastres. Ele vem aqui para o Brasil, para o Paraguai, faz pesquisa e ele relata que, na verdade, os povos indígenas trabalham tanto ou mais que os franceses do país dele e que os povos europeus e ocidentais. Só que a grande questão filosófica e sociológica interessante é que eles não veem um trabalho como uma tortura. Trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de guerra, que era um instrumento de tortura, utilizado na Roma Antiga. Então o trabalho, ele ganha uma conotação na nossa sociedade ocidental de tortura, de algo que você tem que fazer, de algo que você tem que engolir, que você detesta, mas você faz para conseguir o seu dinheiro, para pagar seus boletos. Só que numa aldeia que ele está relatando, as pessoas vão, por exemplo, pescar cantando, né? Elas vão, por exemplo, caçar com seus amigos, cantando, se divertindo. A noção de trabalho é outra, mas números, né, em números quantitativos, é até mais que os povos ocidentais e europeus. Como é que estão as terras indígenas hoje? Trouxe inclusive uma foto aqui da terra indígena Yanomami para vocês verem o avanço do garimpo e da exploração ilegal de madeira, o que ela faz, né? E aqui também não se trata de fazer um discurso, digamos assim, preservacionista necessariamente. Por quê? Existem alguns povos, sobretudo no centro-oeste, que já estão entrando em contato com brancos, enfim, com uma galera do agronegócio, para poder ceder fatias de sua terra para realizar a monocultura. Então, o que se trata aqui é que a coisa tem que ser feita sobre a tutela do Estado. Feito de forma ilegal, é tão profundo, é tão problemático quanto, sei lá, o tráfico, é tão problemático quanto outras coisas ilegais, tá certo? E temos, inclusive, o tráfico ilegal de madeira, que é um negócio que movimenta milhões de reais pelo Brasil e pelo mundo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de indígenas no contexto urbano, nós temos essa notícia que eu trouxe para vocês, olha só. Quase 800 indígenas vivem no Complexo da Maré, diz a organização. O Complexo da Maré, que é aqui no Rio de Janeiro, né? É um complexo de favelas muito grande. Mas os indígenas, eles estão presentes também no contexto urbano, certo? E aí, para vocês verem, se vocês quiserem, mais à frente, tem esse filme que eu trouxe, tá? Essa indicação, que é um filmaço lindo, tá? Chamado Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos. É um jovem, um rapaz, como vocês, da idade de vocês, que o pai dele falece. E aí o pai dele era uma importante liderança na sua aldeia, era um xamã, né, que é uma liderança importante ali na aldeia. E aí, o xamanismo, que é uma religião indígena, entre aspas, né, ele é sempre passado de pai para filho, de pai para filha. Como em muitas religiões, né? Se você nasce numa família, por exemplo, de pastores, né, sei lá, vai se esperar que você se torne um pastor também. E aí, ele decide não seguir a carreira do pai, né, decide seguir a trajetória do pai. Porque ele começa a ter alguns relatos espirituais, ele vai para a floresta, ele ouve algumas vozes e tal. Aí ele decide sair da sua aldeia e morar numa cidade próxima. E aí nessa cidade próxima ele começa a sofrer muito racismo, ele começa a sofrer muito preconceito. E ele decide regressar à sua terra indígena e se reconectar com esse destino praticamente seu enquanto adolescente. Temos algumas teorias contemporâneas para falar de povos indígenas, né? Ou seja, a gente, para falar de povos indígenas, não falamos somente do passado, falamos do presente, mas não somente de uma forma negativa, como eu falei para vocês. Nós temos aqui o professor Eduardo Viveiros de Castro, que eu tive o grande prazer de ser seu aluno no começo do meu mestrado no Museu Nacional, que vai trazer a noção de perspectivismo ameríndio, que é extremamente interessante, presta atenção. De acordo com muitas mitologias dos povos indígenas, é como se, num tempo mitológico zero, que a gente não sabe muito bem definir se é o século 1, 2 ou ano 1, ano 2, todos os seres que habitavam essas aldeias indígenas, eles não se distinguiam entre animais e seres humanos. Todos sabiam muito bem que eles eram próprios seres humanos. Então, eu, enquanto ser humano, eu estou olhando para o outro ali e estou vendo um outro ser humano, quando na verdade aquele outro pode ser uma onça, pode ser um animal. O que acontece, também por conta de alguma treta, alguma coisa que aconteceu, é que o céu cai. É a chamada A Queda do Céu, que é o nome, inclusive, de um livro importantíssimo de um xamã Yanomami chamado Davi Copenaua.
Aí, com a queda do céu, o que acontece de forma similar na Bíblia com a Torre de Babel é que agora os animais, eles começam a saber que eles não são animais e os seres humanos começam a se diferenciar uns dos outros. Só que o grande problema que o Eduardo Vieira Castro vai trazer é que as pessoas que se consideram pessoas, os animais que se consideram também animais, eles todos se veem num pano de fundo humano. Então uma onça nada mais é do que uma pessoa fantasiada de onça. E uma pessoa, ela também pode estar fantasiada de ser humano. É um pouco complexo, mas o que ele está querendo dizer ali é que o pano de fundo de todos os seres na floresta são os seres humanos. Então, quando eu me encontro com uma onça na floresta, por exemplo, pode ser um parente ou um antepassado meu. Inclusive, tem muitos relatos de pessoas que estão próximas, né, da morte, ou pessoas que estão depressivas, de ouvir um certo canto vindo da floresta e do nada se deparar com uma onça. E no momento que essa onça o ataca, essa onça era um parente antigo dessa pessoa que estava ouvindo essas vozes e estava puxando ela para um reino ancestral dessas próprias onças. Então é toda uma teoria, vocês estão vendo que não é simples, é extremamente complexa para ver que os povos indígenas, no geral, com perspectiva de um ameríndio, têm filosofia. É uma filosofia muito interessante, é uma filosofia complexa, densa, que a gente não vai conseguir nitidamente explorar nesses minutinhos que faltam, beleza? Mas eu queria trazer também, para não falar só de pessoas brancas estudando outras pessoas indígenas, desse cara aqui, que é o Ailton Krenak. Nessa citação que eu trouxe aqui, eu comecei a aula falando sobre ele, né? Que ele se tornou imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele vai falar desse conceito aqui, chamado antropoceno. Essa é uma citação que eu trouxe, que está presente no seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Fica ligado, que pode ser um livro, não sei se cobrado em vestibular, mas pode ser também um ótimo repertório sociocultural da sua redação, dependendo do tema, né? Ou seja, é um cara que você tem que ficar ligado no que ele está falando aí. É muito contemporâneo, muito atual. O antropoceno é um conceito antropológico, geográfico, químico, biológico, que vai dizer o seguinte, olha só, nós agora vivemos a era do antropos. Antropos é ser humano e seno é era geológica. Nós vivemos a era dos seres humanos. Nós vivemos uma era em que nós conseguimos enxergar as pegadas, os impactos da ação humana na atmosfera. Isso se dá quando, vão dizer esses autores? Desde a primeira Revolução Industrial, quando começa-se a soltar, a lançar gases poluentes na atmosfera. Só que esse conceito de antropoceno, ele também é problematizado. Porque não seria também estranho você restringir a atividade humana na Terra somente ao capitalismo, ao surgimento da Revolução Industrial? E aí vão ter outros autores que vão propor o conceito de capitaloceno, ou seja, a era geológica do capitalismo. Ailton Krenak, o seu sobrenome é Krenak porque ele vem do povo Krenak de Minas, um povo que sofreu muito com a queda da barragem de Brumadinho, né? Então ele é um cara, um autor em que ele está muito afinado e muito antenado no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Fique ligado nesse nome. Um outro cara extremamente importante que eu falei para você, que é um xamã Yanomami, uma liderança importante, é o Davi Copenau, que ele traz nesse livro muito brilhante chamado A Queda do Céu, a forma com a qual os povos que ele vai chamar de brancos, eles levam o tempo todo essa noção de lucro, de objeto, de mercadoria, que na verdade ele quer que se escute a voz dos chamados Chapiri, que são os guardiões da floresta, são as almas que habitam a floresta. Ele vai dizer o seguinte, se os povos brancos entendessem que a floresta é habitada por vários seres que eles não conseguem ver, eles não fariam tantos crimes contra essa atmosfera. E aí temos alguns artistas importantes. Deixa eu só ver o chat se tem alguma pergunta. Jefferson, professor, essa questão da queda do céu é a mesma do mito da criação, segundo o mito de Yamandu? Eu acho que é, Jefferson, não me lembro agora de fato da mitologia Yamandu, mas tem muitos povos indígenas que vão narrar essa queda do céu, nesse momento mitológico em que todo mundo começa a se diferenciar, tá bom? Emanuel, professor, como funcionam as terras indígenas? É a União que é responsável pelas terras, ou os indígenas podem intervir nas terras? Exemplo, vender. Emanuel, quem cuida dessas terras é a União. Elas têm que ser concedidas pelo Estado brasileiro, tá certo? Sobre essa questão da venda, se não me engano, tá? Eu posso depois ver para você, os povos indígenas e coletivos, eles não podem vender, é uma concessão da União, beleza?
Isabelle, professor, não entendi o que é o etnocídio. Boa pergunta, Isabelle, eu passei rápido mesmo por isso. Etnocídio significa morte da alma. Etnocídio, ele é diferente do etnocentrismo, tá certo? O que é a morte da alma? Alma aqui, na sociologia, para o Pierre Clastres, é um sinônimo de cultura. Então, quando alguém, por exemplo, fala que você não pode expressar sua sexualidade da forma que você quer, não pode expressar sua religiosidade, não pode falar a língua que você quer, isso é um ato etnocida, ou seja, existem várias formas de matar uma pessoa e ela continuar vivendo. E é isso que aconteceu durante o contato dos povos indígenas. Tem um filme que eu recomendo muito para vocês assistirem, que se chama O Abraço da Serpente, que é um filme lindíssimo, que narra um pouco isso, só que no contexto do ciclo da borracha, no começo do século XX, ali na Amazônia colombiana, né, na fronteira do Brasil com a Colômbia, com o Peru, tá bom? Acho que isso, tem perguntas, mas não. Vamos lá, vamos seguir. Então, olha só. Para a gente já encerrando, temos alguns artistas importantes aqui. Primeiro, Kaia Guajajara, né? É uma rapper, é uma artista muito importante que tem pipocado aí em alguns festivais. Por que eu estou trazendo essa parte? Para a gente entender que não existem pessoas somente ligadas à intelectualidade indígena que estão só, entre aspas, né, no campo da filosofia ou da antropologia. Estão também ocupando as artes. Temos o Jaider Esbel, que infelizmente faleceu recentemente, tá? Acho que ano passado, se não me engano, mas era um artista muito potente, fazia obras lindíssimas como essa que vocês estão vendo. Temos o Denilson Baniwa, que é um designer também, que faz intervenções visuais, muito interessante. Vira e mexe, ele faz algumas exposições. Fique atento se ela passa pela sua cidade. É um cara que vale a pena você seguir nas redes sociais. Todos esses, né? Vale a pena você ver um pouco mais do trabalho, das suas obras, tá bom? Da gente valorizar essa arte indígena, beleza? Então, olha só, pra gente já encerrando. Como que cai no vestibular essas questões? Foi perguntado ali sobre a questão da Constituição, né? Se podem vender, etc e tal. Para a gente amarrar tudo bonitinho, nós vamos fazer uma questão para vocês verem como que elas podem cair no seu Enem. Olha só, a Constituição cobrando, né, sendo cobrada no Enem, o seu artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, como a pergunta que o Emanuel fez, quem deve demarcá-las é a União, quem deve proteger os povos indígenas é a União, junto com a FUNAI. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo, qual o preceito normativo da ocupação e demarcação? Tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. Então fique ligado, fique ligada, que o Enem gosta de cobrar essas questões meio de respectivamente, né? Ou seja, que somente uma alternativa não é suficiente para você chegar ao seu gabarito. Então olha só, temos a letra A, etnia e miscigenação racial. Está sendo falado algo sobre miscigenação racial? Não, né? Sociedade e igualdade jurídica, que sociedade é essa que está sendo falado, né? Cuidado com alternativas no Enem que são muito vagas, né? A gente tem que achar uma que é específica, que ela de fato é o seu gabarito. Espaço e sobrevivência cultural, progresso e educação ambiental, bem-estar e modernização econômica. Vê se você consegue fazer aí, né? A galera tá botando ali no chat, letra C. Exatamente, gente. Esse é o nosso gabarito. Espaço e sobrevivência cultural. Não se fala sobre progresso, cuidado com esse termo aqui, porque ele geralmente está atrelado a você, de fato, entrar nas terras indígenas e destruí-las, né? E bem-estar e modernização econômica também não se fala sobre modernização. Não é sobre isso. Tá bom, gente? Vamos ficar por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham curtido essa aula. Espero que você fique comigo daqui a pouquinho para a aula sobre Renascimento em Filosofia. Foi um prazer estar com vocês. Te vejo na sala do Meet em outra oportunidade. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.